Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é de noite agora. Vamos continuar lendo o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, de Augusto Cury. Um síndrome do pensamento acelerado. Como é porque a humanidade adoeceu coletivamente, das crianças ao adulto. Eu já li até o capítulo 9, hoje vamos ler o capítulo 10, né? E quem sabe eu leio o capítulo 11, né? Mas em capítulos, tá bom? O síndrome do pensamento acelerado. Vamos ver? Comentei nos capítulos anteriores alguns mecanismos do processo da construção do pensamento. Desse modo, um terreno foi preparado para falar mais especificamente sobre o grande mal do século, o síndrome do pensamento acelerado. Assim como tive o privilégio de descobrir a síndrome do circuito fechado da memória, que está na base de agressões domésticas, bullies, conflitos profissionais e suicídios, guerras e outras formas de violência, tive a felicidade de desvendar a mais penetrante e epidêmica síndrome que atinge as sociedades modernas, a síndrome do pensamento acelerado. Ao mesmo tempo, no entanto, tive a infelicidade de saber que grande parte das pessoas, que quase todas as idades, é acometida em diferentes níveis por ela, incluindo as crianças. Sabiam? Eu não sabia. Ora tratadas como gênios, ora como hiperativas. Destruímos a infância das crianças sem perceber. Que pena, né? Ainda bem que ele está descobrindo. Espero que todos os pais também descubram. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é melhor ainda. Mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida. Uma emoção equilibrada, um intelecto criativo e produtivo. O pensamento acelerado, não apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos de um problema que afeta a qualidade de vida, mas o que não se sabia também a velocidade exagerada desses pensamentos depõe contra ela. Editar ou acelerar sem controle o pensamento é o sinal mais evidente da falha do eu como gestor psíquico. Ninguém suportaria por mais tempo ver um filme cujas cenas rodeassem rapidamente. Mas suportamos por anos nossos pensamentos rodar seu filme. O custo físico psíquico disso é altíssimo. Estudar a síndrome do pensamento acelerado, bem como causar sintomas, consequências, é mecanismo de superação, deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, da pré-escola, da pós-graduação. Mas não temos tempo para explorar o mundo que nos tece como seres pensantes. A educação conteudista, estressa os mobilismos professores e seus alunos. E para piorar,
compromete a criatividade da saúde emocional. Qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar em alta rotação, continuamente, dia e noite, pois corre o risco de aumentar sua temperatura e fundir suas peças. Mas é quase inacreditável que nós, seres humanos, não tenhamos a mínima consciência do que pensar exageradamente, sem nenhum autocontrole, de uma fonte de esgotamento mental. Então, se pensarmos bem, ele tem razão, porque a gente pensa demais, não é? Crianças e adolescentes estão esgotados mentalmente. Pais e professores estão fadigados sem saber a causa. Profissionais das mais diversas áreas já acordam sem energia e carregam o seu corpo durante o dia. Isso é verdade. Conheço bastante gente. Certa vez discorri em Orlando, Estados Unidos, para um meu aluno de mestrado de mais de 30 países sobre o síndrome do SPA. E, abalados, quase todos perceberam que precisavam descansar por um longo período. Necessitavam urgentemente treinar o seu eu para gerenciar os seus pensamentos, mudar seu estilo de vida e ter um caso de amor com sua saúde mental. Você precisa se amar para ir para frente. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos nos estressando rápido, intensa e globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos levando o psique a um estado de falência coletiva e não percebemos o mal do século. Mesmo se o conteúdo for positivo, culto, interessante, o aceleramento do pensamento por si só gera um desgaste cerebral intenso, produzido a mais importante ansiedade dos tempos modernos, com a mais rica sintomatologia. Não preciso ter tido uma infância doente para sermos adultos ansiosos. Basta termos uma mente hiperacelerada que adoecemos. Há muito tipo de ansiedade, como uma pós-traumática, um transtorno obsessivo compulsivo TOC, o síndrome do burnout, o transtorno do pânico, porém a ansiedade produzida pelo PSA é a mais abrangente, continua contagiante. Abaixo relaciono alguns dos síndromes: ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado, acordar cansado, sofrimento por antecipação, irritabilidade, flutuação emocional, impaciência, tudo tem a ser rápido, dificuldade em desfrutar a rotina, o tédio, dificuldade em lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas causam grandes impactos, dor de cabeça, dor muscular, outros sintomas psicomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial, etc. Déficit de concentração, déficit de memória e transtorno de sono ou insônia. Embora não haja a classificação rígida,
empiricamente, podemos dizer que quem tem pelo menos 3 quadros de síndrome deve mudar rapidamente seu estilo de vida. Faça um teste gratuito para avaliar sua qualidade de vida. Um site do Instituto www.augustocuricursos.com.br. Tentem lá, fazem, eu indico. Uma das características mais marcantes da síndrome do pensamento acelerado é o sofrimento por antecipação. Muita gente sofre com isso, né? Oh, meu pai. Ficamos angustiados por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram, mas que já estão desenhando, né? As pessoas nem acontecem, já estão desenhando em nossa mente. Mesmo quem detesta filmes de terror cria com frequência um filme fantasmagórico em sua mente. O seu eu sabota a sua tranquilidade. É verdade isso. Todos os professores no mundo sabem, embora não entenderem a causa, que no final do século XX para cá, crianças e adolescentes estão cada vez mais agitadas, inquietas, sem concentração, sem respeito um pelos outros, sem prazer em aprender, porque muitos acordam fatigados, com fadiga, cansados, dormem pouco. Pais, mais atenção, prestem atenção nos seus filhos. Porque gastam muita energia pensando e se preocupando durante o estado de vigília, o sono. Deixa de ser reparador. Não consegue repor a energia na mesma velocidade. Os sintomas físicos, porque surgem quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia. Procura órgãos do choque para nos alertar nesse momento. Aparece uma série de sintomas psicomáticos, como dores de cabeça e muscular, que representam o grito de alerta e de bilhões de células suplicando para que mudemos nosso estilo de vida. Mas quem ouve a voz do seu corpo é o esquecimento, porque temos sido uma plateia de pessoas com déficit da memória, porque o nosso cérebro tem mais juízo do que o nosso eu. Percebemos que não sabemos gerenciar nossos pensamentos, que vivemos esgotados. O cérebro usa mecanismos instintivos que bloqueiam as janelas da memória, na tentativa de que pensemos menos, poupemos mais energia. Frequentemente, nos congressos de educação, pergunto aos professores se eles têm déficit de memória. A resposta é sempre a mesma. Quase todos dizem que sim. Então faço um alerta em tom de brincadeira, mais séria. Indago-lhes, queridos professores e professoras, se vocês estão coletivamente esquecidos, como então têm coragem de exigir que seus alunos se lembrem da matéria na prova? Muitos dão risada e aplaudem, mas, no fundo, não estou brincando, e sim apontando para mais seríssimos. Nossos alunos também estão com PSA, o que prejudica a assimilação das informações e a organização e a capacidade do resgate delas, comprometendo o desempenho do raciocínio,
Alunos brilhantes não brilham nas provas, não porque não sabem a matéria, mas porque trucaram esse processo. Tenho dito, os ministérios da educação e cultura dos mais diversos países estão errados ao avaliar um aluno pela assertividade das provas. Não se, eu também acho isso. Não se avalia um aluno por uma prova. Já venho falando isso desde que eu sou adolescente. Hoje eu tenho 60 anos. Vamos continuar. Tenho dito, os alunos devem ser avaliados não pelas repetição de dados, mas também pelas inventividades, pela capacidade de raciocínio esquemático, pela ousadia e, além disso, que quisermos formar pensadores. Devemos avaliar um aluno fora do espaço das provas, durante as aulas, por sua interatividade, altruísmo, proatividade, debate de ideias, discurso de pensamentos, cooperação social. São esses elementos de determinar o sucesso profissional e social nas provas da existência, muito mais do que acertos nas provas escolares. O déficit de memória atinge os mais diversas pessoas nos mais variados níveis. Há pessoas tão esquecidas que têm dificuldade de lembrar até o nome do colega de trabalho, onde colocaram a chave do carro, onde estacionaram. Esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro, nos avisando que a luz vermelha acendeu, que é o PSA. Asfixiou nossa mente a tal ponto que está comprometendo seriamente a qualidade de vida. O déficit da memória corriqueiro é uma proteção cerebral e não um problema, como muitos médicos pensam. Reteiro, o cérebro bloqueia certos arquivos da memória numa tentativa de diminuir o excesso de pensamento produzido pelo PSA. Uma pessoa muito estressada e com o PSA pode gastar mais energia do que 2, 3 ou 10 trabalhadores braçais. Sabia o que faz muitos gastando pouca energia? Do que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdemos as pessoas que mais amamos? Se não temos uma exigência tranquila, encantadora, motivadora. As pessoas que têm um trabalho intelectual excessivo, como juízes, promotores, advogados, executivos, médicos, psicólogos, professores, em tese desenvolvem o PSA mais intensamente. A pessoa mais dedicada e eficiente estão, com frequência, mais fortemente estressadas. Algumas causas do PSA são excesso de informação, excesso de atividade, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso de uso de celulares, excesso de uso de computador. O excesso de informação é a principal causa do PSA. No passado, o número de informação dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje dobra-se a cada ano. Achamos que essa avalanche de informação que advém da TV, escolas, videogames, smartphones, jornais, empresas, não era um problema tão significativo, mas hoje sabemos que o fenômeno RAM arquiva tudo com corteza cerebral
e sem autoridade do eu, saturado da memória do uso contínuo. A MUC é o centro de consciência da memória. A metaforicamente representa o centro de circulação de um ser humano. Numa grande cidade, em seu cotidiano, ele frequenta o máximo 2% das ruas, avenidas, lojas, eventualmente sai para áreas periféricas, que, na teoria inteligência multifocal, chamamos de memória existencial ou memória inconsciente, como já mencionei. Se saturarmos a MUC, passando para 5 ou 10%, expandiremos os níveis de ansiedade vital e a palavra é difícil. Superestimularemos o fenômeno do autofluxo, que, por sua vez, comemorar a ler rápida e descontroladamente a memória a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista. Gera-se assim, a síndrome do pensamento acelerado. Usarei novamente a metáfora da cidade para explicar esse fenômeno inconsciente que atuam em milésimos de segundos. Todos temos nosso centro de circulação numa cidade. Na cidade de São Paulo, uma pessoa frequenta uma ou duas farmácias, mas há centenas de farmácias em bairros distantes. Se, para comprar um medicamento, uma pessoa tivesse que ir em inúmeras farmácias e seguir as mais diversas trajetórias, demoraria talvez um dia, talvez uma semana, e poderia prejudicar seriamente sua saúde. Do mesmo modo, quando alargamos excessivamente a MUC, o centro de circulação da cidade da memória, desenvolvemos um trabalho mental desgastante e pouco produtivo. Nas empresas, muitas pessoas se informam e pensam muito, porém com pouca profundidade. As ideias originais desaparecem. A TIM estuda não apenas o processo da construção de pensamentos, mas também, entre outros, o processo de formação de pensadores. Eu estou convicto de que não é o excesso de informação e de pensamentos que determinam a qualidade das ideias. Einstein tinha apenas informações que a maioria dos engenheiros físicos da atualidade, e foi muito mais longe a maneira como reorganizamos os dados e não os excessos deles, que determina o grau de criatividade. Selecionar as informações é fundamental, mas nesta sociedade urgente, somos péssimos para selecionar o cardápio da mente. Engolimos tudo rapidamente, sem digerir, como não se estressar drasticamente. Estamos destruindo nossos funcionários nas empresas, asfixiando os professores nas salas de aula, infartando os médicos nos hospitais. Vamos falar agora sobre filhos da humanidade? Nós, adultos, bem ou mal, ainda suportamos os sintomas do SPA. Mas e as crianças? Então, esse capítulo 10 é para a gente pensar bastante. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com nós
e com nossos filhos. O que nós estamos fazendo com os nossos professores, com os nossos médicos? Ninguém é máquina. Temos que fazer tranquilamente, não rapidamente, porque senão o resultado não sai bom. Fica aqui mais um capítulo para você refletir sobre o síndrome da ansiedade, o mal do século, essa ansiedade acelerada, essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, dormir pouco. Eu sou uma prova disso. Eu dormia 9, 10 horas por noite. Hoje eu estou dormindo 6 horas, 7 horas é pouco. Mesmo para a minha idade, é pouco. Então vamos refletir. As crianças precisam dormir mais, precisam menos de computadores, precisam menos de videogames, mais brincadeiras, jogos, criatividades. Pais, brinque com os seus filhos. Reflitam nesse capítulo 10. É muito importante, tá bom? Por hoje termino aqui. Amanhã, semana que vem, quem sabe, ou daqui a pouco, tem o capítulo 11 para vocês, mais esse capítulo 11 para vocês refletirem. E é forte o título do capítulo 11, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e que Deus abençoe. Gratidão imensa.